Bom dia, amigos. É com imenso prazer que reencontramos neste ambiente de luz para apreendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre Divino, nessa seara de amor, sob a inspiração dos amigos espirituais da benfeitora Joana de Ângeles. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará os vossos pecados. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 15, 21 e 22. Neste momento, neste ensinamento, Jesus está ofertando a chave principal, a chave mestra, aquela que abre todas as portas de qual caminho que devemos seguir para alcançar a espiritualidade maior, que é o do perdão entre nós. Por que ele está ensinando sobre o perdão? Na época em que eles viviam, o perdão, apesar de já estar nas leis e ele estava apenas reafirmando as leis, ainda não tinha a prática que ele esperava, a prática que ele desejava. Então ele está ensinando que o Pai é o Criador de tudo. Por conseguinte, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, como é que iríamos dirigir ao Pai carregando mágoa e ofensas entre nós? Então ele coloca desta maneira que nós temos que perdoar os irmãos para que Deus também pudesse nos perdoar. E é assim que nós vamos compreender a harmonia universal, que é o resultado do equilíbrio entre tudo que existe nas suas infinitudes e diferenças. Lógico que nós achamos que é um caos o mundo que nós vivemos, porque de uma maneira infantil nós desejamos que todas as coisas sejam iguais. Nós ainda temos uma certa dificuldade de compreender as diferenças, porque, querendo ou não, atavicamente, às vezes nós carregamos aquela ideia de que fomos criados perfeitos, esquecendo da regra 1, que nós fomos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição, e não fomos criados todos de uma única vez. Num outro momento, Jesus ensina que o Pai trabalhava todos os dias, criava todos os dias. Então, todos os dias haviam e há coisas novas. Por conseguinte, as diferenças. E são nas diferenças que nós vamos encontrar o equilíbrio, seja no macro ou no microcosmo. Ele vai reinar a ordem, e cada vez que nós achamos que a ordem não existe, está apenas na pobreza da observação que fazemos das leis naturais. O perfeito ajustamento que vige nas leis do universo, as diferenças produzem um conjunto equilibrado, semelhante ao que ocorre numa orquestra constituída de inúmeros instrumentos. Se imaginarmos a vida como uma orquestra, nós sabemos que o violino toca diferente do violão, que é diferente do piano, que é diferente do surdo, da bateria e assim sucessivamente. Esta é a mesma maneira para nós. Nós somos diferentes. Cada um de nós carregamos uma aptidão, um talento, um dom. Às vezes não carregamos nenhum. Temos que adquirir. É por isso que estamos na vida encarnada, aprendendo, adquirindo esses instrumentos do amor para a evolução. E nós não estamos sozinhos nem perdidos
da mesma maneira que uma orquestra tem sobre a sua liderança um regente, nós também estamos na mesma partidura, no mesmo caminho de aprendizado, sobre a regência do Pai Maior, que é um Pai de amor, que nos ensina, nos cria e nos dá a oportunidade. E tem como regra básica a simetria, que é as proporções das coisas. Então, nós nunca vamos encontrar duas pessoas iguais, apesar de que na ilusão de ótica, às vezes nós falamos, nossa, fulano é tão igual a cicrano. Não é verdade. Somos semelhantes, temos leis de afinidade. Quanto mais temos conhecimento, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais semelhança, mais afinidade. E cada um no seu cantinho, na sua semelhança, na sua afinidade. E uns aprendendo com os outros. Nós somos diferentes também no aspecto fisiológico. Nós temos raças diferentes, nós temos nações diferentes. Temos diferença na psicológica. Psicologicamente, nós também somos diferentes por causa do nosso aprendizado. Lógico que nós encontramos seres que nós falamos, nossa, ele é um caos, ele é uma nuvenzinha, igual o desenho da família Adama, carrega uma nuvenzinha de chuva sobre a cabeça, porque psicologicamente ainda não carrega o equilíbrio. Mentalmente, porque nós vemos de maneira diferente todas as coisas e todos os prismas. Às vezes nós colocamos um assunto em pauta e cada um de nós vai analisar de uma maneira diferente, vai perceber de uma maneira diferente, vai sentir de uma maneira diferente. Por que isso? Devido ao processo de evolução que cada um de nós se encontra no trânsito da vida a partir do momento em que fomos criados. É natural, no entanto, que tenhamos as mesmas dificuldades, que tenhamos as mesmas paixões, aspirações e sofrimentos, porque às vezes nós achamos que o sofrimento é único, é pessoal, somente eu sofro, todos os demais estão na vida a bailar numa felicidade. É um engano, porque em sociedade, geralmente, nós nos esforçamos para levar o melhor de nós, escondermos as nossas mazelas, sejam mazelas físicas, emocionais, financeiras e etc. Então, por isso que nós achamos que o sofrimento é único e pessoal. Sofrimento é coletivo porque nós estamos numa faixa mais ou menos igual do processo de evolução. E é também causado, a intensidade desse sofrimento vai depender de cada um. A gente sempre costuma brincar que para um tomar injeção tira de letra. Tomar injeção não sente nada. Outros fazem um escarcéu, que eu tomar injeção, porque a dor, a intensidade da dor é diferente. Como os sofrimentos, como as provas que nós estamos vivendo, é igual, da mesma maneira. Então não dá para rir da prova do outro, porque ele está mais difícil numa situação que nós estamos tirando de letra, mas num outro momento ele está melhor do que nós. Então nós estamos em experiência para isso. Como consequência, os relacionamentos de qualquer natureza sempre ocorre desafio à fraternidade e à afeição. Nós começamos tão bem, não é? Conhecemos as pessoas, nossa, fiz uma nova amizade, fiz um novo amigo, encontrei uma pessoa para namorar, acabei de me casar, entrei numa empresa nova, tudo é muito tranquilo, tudo é muito fraterno, tudo é muito afeito. Passado uns tempos,
começam os problemas, começam as dificuldades, começam os desafios de comportamento. Mas você enganou-me. Antes de casar contigo, eu não sabia que você tinha essa dificuldade, que era mentalmente perturbado, mentalmente desequilibrado. Esse amigo, eu não quero mais amizade com ele, porque eu achava que ele era uma pessoa tão boa, tão equilibrada. Não é não. Ele estava me enganando, me enganando. Então nós vivemos assim, porque esses desafios são as experiências que estamos vivendo. Sempre vamos encontrar desafio no comportamento, sempre vamos encontrar e achar lugares de atritos, de desconfianças, de agressões, de inimizades. Em todos os lugares que vamos. Dá para viver com 100% de amizade? Não dá. Por quê? Porque nós estamos numa escola de provas e expiações, com faixas e etapas diferentes no nosso aprendizado. E muitos de nós estão ainda nas faixas primárias, aonde o instinto é que prevalece. Às vezes nós falamos, porque muitas vezes nós não nos apercebemos das grandes verdades que falamos. Muitas vezes nós falamos, puxa vida, mas aquela pessoa parece um animal. Sim, por quê? Porque está muito próximo do instinto, está muito próximo do que nós chamamos da caverna. Então ele não tem força, ele não tem energia para uma ética moral diferenciada. Se nós já estamos estranhando, significa que estamos num patamar diferente, que estamos subindo a eterna escada da evolução representada no sonho de Jacó, que todos nós buscamos a ascensão espiritual, mas em nenhum momento podemos esquecer quem está atrás de nós. Nós não podemos almejar e desejar luz e ao mesmo tempo refletir escuridão ao nosso irmão. Então nós vamos encontrar essas energias, nós vamos encontrar essas pessoas agressivas, vamos sentir essas desconsiderações, vamos sentir na pele essas agressividades. Devemos ver e compreender como irmãos doentes a caminho da evolução, tanto quanto nós. Lógico que às vezes nós não conseguimos, mas o que nos faz pensar? O que a doutrina nos ensina? Ensina que devemos fazer uso da razão, raciocinar, fé raciocinada, ter equilíbrio, ter reflexão diante dos adversários que estão em torno de nós. Por que ele é um adversário? Por que ele é um inimigo? Por que ele faz questão de nos malsinar? Por que ele faz questão de nos agredir e criar dificuldade? Se nós já estamos sentindo isso, cabe a nós pensarmos e raciocinarmos. Às vezes, nós não queremos. Às vezes nós gostaríamos que essas coisas desaparecessem como um pano mágico, como uma mágica, estender o lenço, erguer a cartola e todas essas dificuldades desapareçam. Nós estamos em experiência. A vida carnal é uma vida de experimentos. Se nós conseguíssemos esses milagres, entre aspas, de fazer as coisas resolverem por mágica, chegaríamos na espiritualidade e diríamos, não aprendemos nada e temos que recomeçar. Mas muitos de nós, e mesmo nós, muitas vezes fugimos dessas responsabilidades. Por isso que ainda sofremos impedimentos defluentes do instinto dos nossos irmãos. Sentimos ainda o egoísmo na pele e carregamos por nossa vez o egoísmo também, porque nós não estamos totalmente livres do egoísmo. Em algumas coisas sim, em outras não. Basta perceber que muitas coisas da nossa vida nós não conseguimos colocar no coletivo. Nós sempre conseguimos relacionar aquilo como meu, no pronome possessivo. Isto é meu. E nós falamos assim do filho, da casa, do carro, do trabalho. Nós sempre colocamos como meu.
porque ainda o egoísmo está fazendo parte da nossa vida, no dia a dia. Aos poucos, muito devagar, é que vamos estudando, vamos nos ficando mais fortes, nos preparando para entendermos que vivemos em coletividade, que vivemos entre irmãos e que, por conseguinte, devemos dividir, compartilhar tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que vivemos em vida. E nós vamos encontrar, sim, muitas pessoas que são antipáticas por causa do estágio que eles se encontram, por causa da maneira como eles se vivem. Se nós conseguirmos analisar o estado antropológico, o estado psicológico do irmão, nós conseguimos uma clareza maior para conosco e maior de compreensão para com este nosso irmão. Nós sentimos que podemos sair da posição de vítima e indefesa. Sabemos que podemos melhorar tanto a nossa vida como a vida do nosso irmão ensinando. É por isso que as casas espíritas ensinam, criam cursos. Para quê? Para dar estrutura psicológica aos seus frequentadores, para dar estrutura psicológica aos irmãos e, ao mesmo tempo, ensinar. Ensinar onde? Na casa espírita? Sim. Só na casa espírita? Não. Em qualquer lugar que estejamos. Nós passamos a ser mestres uns dos outros. Aprendemos e ensinamos. Este é o nosso papel de evolução. Todos nós experimentamos impedimentos no propósito interior para a transformação moral para o melhor. Quem de nós nunca sentiu e disse assim, puxa vida, eu queria fazer melhor, eu queria dar o melhor de mim, mas eu me sinto impedida, eu me sinto fraca, eu acredito que eu tenho muitos adversários, encarnados e desencarnados. E muitas vezes nós jogamos essa responsabilidade da nossa fraqueza a estes irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados, achando que eles são os responsáveis da nossa fraqueza moral de aperfeiçoar o que está errado em nós. Não é uma realidade. A realidade é que todos nós devemos sim nos esforçarmos, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. Não dá para pegar o caos que está em nós como espírito emocionalmente desequilibrado ainda e consertar tudo de uma vez. Nós podemos ir devagar, selecionar, escolher o que é mais difícil e começar por ele. Um passo de cada vez, para nos libertarmos das correntes do mal que nos ferram. Se o seu irmão, Jesus, de novo, lá igual no início, Jesus continua ensinando para os discípulos. Se o seu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Essa é uma regra que Jesus ensina naquela época e que nós às vezes esquecemos de pôr em prática ainda hoje. Um irmão erra conosco, nós falamos com todo mundo, menos com o irmão que errou. E Jesus diz que não é para falar para todo mundo, contar para as pessoas chegarem, olha, eu nem te conto, olha, você não imagina o que o irmão fez comigo. E nós vamos espalhando isso, essa rede malsinada da vida do nosso irmão. Jesus diz que é para falar com ele, explicar para ele que errou para conosco. E por ficamos com mágoa. É normal isso? Com quem que nós vamos falar? É na rua? É com a pessoa que fechou o carro? Ou com o irmão que pediu e que nós achamos que está na hora errada, porque ele não tomou banho, porque ele está sujo, porque ele vive na rua? É com o nosso chefe? É nesses lugares que nós vamos ter essa atitude de fazer corrigenda?
É com os nossos familiares, é com os nossos amigos, são com os nossos íntimos. Às vezes nós vamos deixando para depois. A vida vai lhe ensinar. Como que a vida vai lhe ensinar se nós já estamos vendo o erro e não nos colocamos na posição de corrigir uma advertência que Jesus fez? E ele diz que se ao corrigir este irmão nos outros, nós ganhamos um amigo, ganhamos um tesouro. Quando Jesus explica isso, que tínhamos ganhado um amigo, Pedro pergunta para o Senhor: Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Pedro está colocando isso para Jesus, ele faz essa pergunta, porque na tradição judaica da época em que ele vivia, era normal e era lei, ordem, perdoar até 3 vezes a ofensa do irmão. E aí Pedro coloca até 7 vezes, porque Pedro, igualzinho nós, esperava que estava sendo generoso. Eu não estou dizendo que é para perdoar 3, como diz a lei, eu estou dizendo que é para perdoar 7. Eu estou sendo muito generoso. E Jesus vai reconhecer isso, vai até me elogiar. Nós não agimos assim, não é? Nós não esperamos que sejamos assim. Ó Senhor, eu perdoei, tá? Sabe aquela dificuldade que eu estou tendo? Acho que agora dá para... É mais ou menos assim que nós fazemos nas nossas preces íntimas. Mas Jesus não elogia Pedro. Jesus diz assim: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes esses 7 vezes. Jesus está dizendo que nós temos que perdoar infinitamente. Ai, como é duro perdoar infinitamente. Como é difícil perdoar o nosso irmão, principalmente se este irmão é o filho, é o pai, é o esposo, a esposa, a mãe, o irmão de sangue, aquele amigo de infância. Se fosse qualquer desconhecido, não doeria tanto quanto doeu o fato dele ser o meu irmão. Quase todos já falamos isso. E é lógico que se fosse um desconhecido não doeria. Qual de nós temos a coragem de ofender um desconhecido? Nós não sabemos como ele vai reagir. E ele pode nos agredir e nós temos medo da agressão. Mas aquele que nós falamos que amamos, nós nos sentimos na ousadia de machucar também, porque nós acreditamos que infinitamente Ele vai nos perdoar. Mas quando chegar a nossa vez de perdoar, nós reclamamos. Então, nós sempre estamos meio que em desequilíbrio com a balança simétrica que Deus pede de nós, as proporções das coisas. Essa passagem está no capítulo São Mateus, no versículo 18, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Superar os nossos instintos e adotar a razão como norma de conduta nos livra das exigências descabidas, das negligências convencionais, essas negligências constituem motivos graves e sérios que retardam o nosso processo evolutivo. Então, quando nós temos a razão como norma, nós conseguimos dar um passo à frente todos os dias. Por quê? Porque nós entramos em harmonia conosco mesmo. E essa harmonia, por extensão, é levada ao nosso próximo. E nós conseguimos identificar isso. Nós olhamos, nossa, como é gostoso conversar com fulano. Ele é tão calmo, tão sereno, me passa tanta tranquilidade, tanto amor. Por quê? Porque ele consegue pôr harmonia, ele consegue raciocinar as suas dificuldades.
Eles quase nos causam a ilusão de que não estão passando por provas e expiações tanto quanto nós. Por quê? Porque leva a cada instante pensar. Ele leva em si a água da paz que nós costumamos brincar e dizer. É somente através do autoconhecimento, nesses exercícios constantes de reflexão em torno dos problemas existenciais, é que adquirimos o equilíbrio e o sentimento de amor para com o nosso próximo e a capacidade de desenvolver o perdão como norma de conduta em todos os momentos. Aqui, no desenrolar dessa palestra, nós estamos vendo quanto é difícil perdoar, porque nós temos uma ideia falsa de que perdoar é fácil, mas não é. Descobrimos, nesse processo de entender o perdão, descobrimos que estamos em dificuldade de superação das nossas tendências negativas e perturbadoras. E aí fica fácil compreender que os outros também têm as mesmas dificuldades, que sofrem das mesmas situações, que têm as mesmas deficiências que carregamos. Daí ficamos o quê? Mais tolerante, mais compassivo. Vamos enchendo de misericórdia, de compaixão para com o próximo, porque nós já sabemos que se eles carregam misérias humanas, nós também carregamos. E o caminho, esse difícil caminho para a ascensão espiritual, fica um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Devemos nos esforçar para não carregar o lixo mental do ressentimento, que responde por muito dos males que infelicitam as pessoas rancorosas. O que é isso? O perdão de fachada. Tá bom, eu perdoei, esquece, você está desculpado. Mas é só da boca para fora, só para que os outros vejam, só para que os outros sintam que você perdoou. Mas aí nós não perdoamos. E aí conosco mesmo ficamos ressentindo, remoendo aquela situação. Isto é um lixo mental. Isto vai criando um estado denso em torno de nós. E nós reconhecemos isto também. Nós costumamos falar, nossa, você viu tal criatura? É tão densa, é tão pesada. Parece-me que ela está sempre carregada de energias negativas. Porque estamos remoendo esse lixo. Um dia chegará. O dia em que ela sentirá na pele o que eu estou sentindo. Então, nós não estamos ainda aprendendo a ter tolerância e ainda estamos cultivando a mágoa e dando lugar à vingança. E quando nós damos lugar à vingança, nós estamos nos envenenando, acreditando que vingar-se o veneno que estamos consumindo vai matar o nosso inimigo. Nós não costumamos dizer que se vingança matasse, a pessoa caía dura? Ou se o olhar de mágoa, de raiva matasse, caímos duro? É isso que nós imaginamos, que a nossa vingança, que o nosso ressentimento, que a nossa mágoa vai derrubar o nosso irmão. Esquecendo que é nós que estamos nos envenenando, que nós estamos lentamente nos assassinando. Suicídio mental. Nós ficamos apavorados diante do suicídio físico, do suicídio corporal, e esquecemos que muitas vezes somos suicidas mentais, e praticamente todos os dias. Cada vez que nós pensamos algo ruim de alguma coisa, seja da terra em que vivemos, do país que nascemos, do governador que temos, da família que escolhemos, estamos mentalmente nos assassinando, nos envenenando. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei.
Porque se não for condenado pelos homens, e nós já condenamos, quando nós vemos uma pessoa que não perdoa, a gente diz que infeliz, não sabe o que vai encontrar. Ele também pode ser encontrado por Deus. Por quê? O ensinamento no início dessa palestra, Jesus disse que se nós não perdoarmos os homens, Deus também não nos perdoaríamos, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Por conseguinte, somos irmãos. Se nós temos mágoas com os nossos irmãos, como é que falaremos com o Pai? Como é que chegaremos a Deus e dissemos para Ele, Senhor, Pai amoroso, perdoe-me as falhas de cada dia. Se nós não conseguirmos perdoar a falha de cada dia do nosso irmão, como nos aproximaremos de Jesus pedindo misericórdia, se Ele pediu para que tivéssemos misericórdia e perdão sem limite? Como lhe pediremos, amigos espirituais, Jesus amado, esteja conosco, salva-me, protege, cuida de mim, cuida da minha família, se ao mesmo tempo carregamos um lixo mental de mágoa para com outro irmão, e às vezes o irmão muito próximo de nós. Então Jesus nos pede para perdoar. E também há duas maneiras muito diferentes de perdoar. Há uma que é grande, que é nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratado com delicadeza o amor próprio do nosso irmão, sem que ferimos as suas suscetibilidades, sem que magoamos e dividimos com ele o pesar da culpa. Ele errou completamente sozinho, mas nós damos a entender que fizemos parte do processo do erro. Dividimos essa responsabilidade, deixando com que esse irmão fique mais leve, mais tranquilo e possa realmente sentir a benevolência do amor próprio e do perdão. E nós também nos sentimos assim. Este é a forma ideal de perdão. Mas há outra forma, a mais comum, a que nós mais praticamos, que é a forma onde nós sobrecarregamos o ofendido, colocamos condições, julgamos, humilhamos, fazemos ele sentir o peso do nosso perdão. Você cometeu esse erro, eu estou te perdoando. É bom que você nunca se esqueça disso. Esta é a forma mais comum de darmos o nosso perdão, lembrando o tempo inteiro de que o perdoamos. Se estamos em grupo, em amigo, e a pessoa perdoada está presente, nós contamos o fato, a história que gerou o perdão maravilhoso que nós concedemos, e toda a plateia nos admira e diz: nossa, como ela é generosa, sem se aperceber que o que errou está carregando a cruz da dor, da humilhação que estamos infligindo o tempo inteiro. Que nós possamos esquecer esse tipo de perdão e voltarmos para o perdão generoso. Somente o perdão incondicional é o portador de paz íntima, libertando o espírito de todos os atavismos doentios que ainda ressumam em nosso comportamento. Nós carregamos, nós estamos em experiência, nós trazemos do passado o atavismo de nós mesmos, erros e acertos, e o perdão nos proporciona esta paz íntima e este equilíbrio. Todos nós, sem exceção, somos criaturas que possuímos no nosso íntimo um cordeiro pacífico e generoso e um lobo feroz e devorador.
que se espreitam, que lutam e se defendem mutuamente conforme as conjecturas das nossas escolhas. Numa situação somos cordeiros, em outra somos lobos. Numa situação somos generosos, em outras somos lobos. Depende das nossas escolhas. Qual que nós alimentamos todos os dias? Às vezes nós passamos tanto tempo alimentando o lobo que esquecemos completamente do que é pacificar. Esquecemos que nascemos para nos pacificar, encontrar e alimentar permanentemente esse cordeiro generoso como figura representativa de Jesus, que foi dito: eis o cordeiro do mundo que tira o pecado. Eis o cordeiro que leva todas as dores e todos os erros. Quando está difícil ser cordeiro, voltemos os nossos olhos para Jesus e encontremos no seu exemplo de vida a força necessária que necessitamos para pacificar em nós. Certamente a vitória será daquele que for mais bem alimentado pela mente e pelas emoções que nos conduz. Se todos os dias nós conseguirmos deixar o lobo com fome, um dia futuro na regeneração dos mundos felizes, seremos apenas cordeiros. Não mais lutaremos com forças entre ser bom e ser mau. É um empenho que todos nós devemos exercer, e na qualidade de espírita, mais ainda. E aquele que não conhece o espiritismo, na religião em que se encontra também, porque todas as religiões nos ensinam que devemos nos pacificar o tempo inteiro para sermos exemplos, para sermos luz do mundo, como Jesus o foi. Porque muitas vezes, quando nós pensamos no perdão, vem à nossa mente aquele de natureza teológica, tradicional, que representa a conquista de um passaporte para os céus. Eu vou para a casa espírita, passo pelo atendimento fraterno, digo que errei, que estou muito errado, que cometi muitos erros. A casa espírita vai aconselhar o passe, eu tomo uma sessão, uma carteirinha de 4 passos, depende da casa, e eu estou bem comigo mesmo. Estou perdoado e tenho a passagem para as colônias espirituais. Se eu sou de outra religião, faço procedimento parecido. Esse tipo de perdão não existe. É uma ilusão. É se recusar a se aperfeiçoar. É se recusar a corrigir-se. É se recusar a aprender. Apesar de lembrarmos em nossas mentes que Jesus ensinou que a cada um segundo as suas obras, nós achamos que o outro pode fazer a obra por nós. De preferência, vamos ser amigos do presidente da casa que frequentamos, porque ele já deve estar no pé na colônia do céu o tempo inteiro. E aí nós entramos segurando na mão. Não, cada um de nós o tempo inteiro precisamos nos aperfeiçoar. Porque as portas do paraíso se abrem a obras. E não somente pelas fés. Paulo já nos esclareceu, fé sem obra é morta. Que tipo de obras que nós achamos que devemos fazer? Eu vou fazer obras assistenciais, de preferência que todo mundo vê. Vou dar cesta básica, vou fazer isso, fazer aquele outro. Será que é dessa obra que a espiritualidade está dizendo? Ou é da maior obra em construção que é o Espírito a caminho da perfeição? Nós temos que separar o que há de social e o que há a construir em nós mesmos.
A função do perdão é muito mais significativa de resultados imediatos por constituir-se elemento fundamental na conquista e na preservação da saúde real. Quem não perdoa carrega o lixo mental do ressentimento, carrega doenças psicossomáticas. Se não se refletem hoje, se refletirão no futuro. Todos nós sabemos que estamos colhendo o que já plantamos e tentando plantar coisas novas. Com esse conhecimento, é mais difícil e muita irresponsabilidade nossa resolver plantar uns espinhozinhos. Melhor plantarmos os frutos doces, para que na próxima encarnação não haja tantas dores a ser resgatadas, tantas inimizades para ser conquistadas. Nós tenhamos em mente de que na espiritualidade maior não existe inimigos, somente amigos. Então nós temos um papel imprescindível da nossa vida: fazer amizades, reconquistar o inimigo. O inimigo, a palavra inimigo, quer dizer que um amigo magoou-se conosco, ressentiu-se da nossa amizade, por isso ela é inimigo. Ele está ressentido. Precisamos reconquistar. Seja com a bênção do perdão enquanto está a caminho, porque Jesus já nos alertou quanto a isso. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, para que não aconteça do juiz te prender e ser jogado novamente na cela e não sairás de lá até pagar o último centavo. A cela é o nosso corpo físico, a nossa vida em provas e expiações. Seria muito bom encarnar no futuro com a cela bem ampla e não tão próximo de nós. Significa que aprendemos mais e mais. E carregamos a saúde mental. Se acreditarmos ser muito difícil aplicar a bênção do perdão em relação ao que nos ocorre de maneira desagradável, a quem nos maldiz, entendemos que é muito complexo tornar e perdoar. É muito complexo e muito embaraçoso nós olharmos só o erro do próximo. Temos que ver que é difícil para nós, é difícil para o nosso próximo também. Se nós estamos com dificuldade, ele também. Se nós erramos, ele também. Se somos doentes, ele também. Quando nós conseguimos nos colocar no lugar do nosso irmão, nós vamos diminuindo a animosidade que há em nós, vamos saindo da faixa do instinto para adentrarmos as faixas angelicais que tanto almejamos. A primeira técnica para a dádiva do perdão é fazer silêncio diante da acusação. A água da paz que Chico explicou uma vez. Se o teu irmão te fere, se o teu irmão te magoa, coloque água em sua boca, mas não engula e nem jogue fora. Fique-a na boca enquanto estiver queimando a acusação que deseja fazê-lo ao seu próximo. Só depois que estiver sereno e calmo é que engula. Porque ao fazermos isso, nós diminuímos o mal, a acusação do mal, e no algodão do silêncio morrem as agressões. Não é covardia não revidar, é uma grande coragem não revidar, porque é vencer a si mesmo. E não é fácil vencer a si próprio. E quando nós vencemos, nós diminuímos o impacto do nosso agressor. Sempre. O inimigo é alguém infeliz, que se sente desamparado,
que conserva a inteira criança maltratada dentro de si, psicomaticamente infeliz, psicologicamente infantil. Ele foge para a agressividade porque ele foge da responsabilidade de aprender. Ele tenta esconder de si, do seu próximo e da sociedade a insegurança que carrega de experimentar a vida encarnada. Um irmão muito agressivo está nas primeiras tentativas em dominar-se. Se reconhecemos isso no irmão, que possamos auxiliá-lo com aquela água da paz, com aquele algodão do silêncio e com a advertência de Jesus, corrigindo com amor, ensinando o caminho da paz. O esforço pelo perdão não significa que as mágoas que estamos submetidos que vai desaparecer. Perdoei, não estou mais magoado. Estou submetido ao impulso do bem. Eu sou o amor em pessoa. Isso é infantilidade, é teatro e hipocrisia nossa. Porque se nós assim fizéssemos, isso não é perdão, isso é amnésia. Não é esquecimento. O perdão é esquecer, mas de maneira com que aquilo que nos aconteceu não nos fira mais. Não é jogar embaixo do tapete, na inconsciência. Por quê? Se assim o fazemos, na próxima encarnação trazemos esses desequilíbrios. Nós encontramos irmãos nossos já nessas experiências, nós falamos, Senhor, tem misericórdia, como que essa criatura pode ser tão desequilibrada emocionalmente? Psicologicamente ela é um caos. O perdão ressentido, empurrado embaixo do tapete do inconsciente. Não vai ficar lá, não vai permanecer. A nossa casa, quando vamos receber uma visita, desejamos que ela esteja impecável, por mais simples que seja. Nós não queremos que a visita que vá à nossa casa diga que tinha uma poeirinha ou um inquilino no teto, aquelas aranhas. Nós não queremos, nós queremos que a pessoa veja o nosso melhor. E aí carregamos uma casa mental, uma casa espiritual empoeirada, intolerante, magoada, cheia de lixo, de ressentimento. Jogamos tudo embaixo do inconsciente. Um dia a situação será revertida. O que nós esquecemos ao desejar isso, que tudo aquilo que desejamos ao nosso próximo, por conseguinte, vem em dobro para nós. Não é assim que Francisco ensinou a oração? Que é doando que recebemos? Então precisamos tomar cuidado com o que doamos, porque vamos receber o que já carregamos e mais a doação do nosso próximo. Curando-nos com o perdão, o esforço do perdão, vamos equilibrando o nosso campo emocional e os conflitos desnecessários vai esvaecendo. Vai sumindo de nós. Não como nós queríamos no início, num passe de mágica, abrir a cartola do mágico, mas pelo nosso progresso moral e espiritual. Vamos adquirindo ética moral. E a moral vai nos dando o alicerce para que todas as coisas vão sendo diluídas e compreendidas, superadas como os resultados de reflexões saudáveis em torno do próximo e da existência. Quando eu consigo pensar que o meu irmão pode estar com a mesma doença que eu carrego,
fica mais fácil compreender. É que nós estamos tão acostumados a ver a doença apenas como questões físicas que esquecemos das mais sérias que viemos burilar, que são as emocionais. Por nossa vez, também carregamos muitas imperfeições morais, que vamos superando pouco a pouco. Não é o fato de termos mais conhecimento que significa que estamos livres dessas imperfeições. Se não tivéssemos imperfeições, nós já não estaríamos encarnados numa escola de provas e expiações. Os que já repararam tudo não estão encarnados mais em escolas de provas e expiações. A doutrina nos ensina isso. E nós precisamos almejar a mesma coisa. E vamos superando pouco a pouco e naturalmente que vamos contando também com a bondade do outro. Porque esquecemos que quando perdoamos, somos perdoados. Esquecemos que ao perdoar, a espiritualidade nos perdoa. Esquecemos que ao auxiliar, a espiritualidade nos auxilia. Então nós estamos sempre vivendo em troca, aprendendo a corrigir-se quando erramos, a levantar quando caímos, desprender-se do egoísmo e ampliarmos a nossa solidariedade para conosco e para com o nosso próximo. Ninguém se movimenta no mundo sem os enfrentamentos, que são excelentes oportunidades para medir os valores íntimos. Nós amamos medir o valor íntimo do próximo. Mas quando chega na hora de medir o nosso valor íntimo, a nossa moral, onde que se encontra, nós pulamos a lição. Fechamos isso para a semana que vem. E deixamos para o ano que vem. Se for necessário, eu retorno nos cursos. Eu volto no primeiro ano. Eu conheci uma amiga que disse assim: quanto tempo faz que você está fazendo o primeiro ano? 8 anos. Mas por que você está fazendo o primeiro ano 8 anos? É porque eu ainda não consigo fazer algumas lições e se eu passar de ano eu vou ser obrigada a fazer. Então aqui no primeiro ano eu estou aprendendo o que é o Espiritismo e já me informar que no segundo ano eu vou aprender as tarefas que eu preciso fazer e melhorar. E eu ainda não estou pronta para fazer as tarefas. Bom, pelo menos ela sabe que patamar que se encontra, já é um grande passo. 8 anos fazendo a iniciação, porque não tem coragem de assumir as responsabilidades morais que nós precisamos adquirir. E assim vamos nós. Às vezes nós falamos assim: eu estou num grupo no 3º ano, dando aula há 10 anos. E às vezes eu tenho até vontade de fazer outra coisa, mas parece que não surge, que não cai. Bem, eu também estou no 3º ano há 10 anos e eu sempre me pergunto: Senhor, qual a lição que eu não aprendi ainda? Porque não surgem novas lições, novas oportunidades, tem alguma coisa para aprender ainda. Bom, isso que acontece conosco. Nunca é estranhe, portanto, as pedradas quando no transcurso das reencarnações. Se nós pudéssemos fazer um túnel do tempo, fazer uma abertura para o passado, se nós pudéssemos ver daqui, provavelmente lá no passado, bem longe, a mão que está atirando a pedra é a nossa própria, num deslize, num erro que nós não conseguimos ainda ajustar. E se a pedrada nos alcançou, hora de lapidá-la, recolher e construir algo bom em torno de nós. Porque muitas vezes nós vamos recolhendo essas pedras e guardamos numa bolsa de couro muito boa, para que ela não se estrague com o tempo, e na melhor oportunidade nós catamos a pedra e jogamos em alguém. Pronto, estou vingado, estou satisfeito, estou feliz. Então vamos lapidar, transformá-la em objetos de
perfeito reerguimento nosso. Vamos transformá-lo na escada da ascensão para uma espiritualidade maior. Porque os mecanismos do desenvolvimento espiritual auxiliam-nos no avanço para a trilha do bem. E apesar de Jacó ter representado a ascensão espiritual num sonho, numa escada, na verdade a espiritualidade mostrou para ele, e nós sempre vemos em desenho, se a gente pedir a escada de Jacó, a gente vai ver que é uma escada lisa, os patamares certinho, bonitinha, estreitinha, nenhum desvio, mas isso é uma ilusão. Nós desviamos, nós saímos da escada para ir atirar pedra, nós saímos para cometer erro, nós saímos para nos vingar, nós paramos, sentamos à beira do caminho para esperar o tempo passar e os nossos irmãos estão caminhando. Tem um ditado que diz que aquele que parou à beira do caminho para esperar que as coisas melhorem, notará com o tempo que aquele que não parou está tão longe que jamais poderá ser alcançado. Então nós não podemos parar. Nós temos que continuar. E Emmanuel, que nos diz também que quando nós reconhecemos uma marginalidade da sociedade e criticamos a atitude, nós deveríamos nos lembrar que aquele é somente um de nós que foi reconhecido pelos homens. Porque nos nossos erros, às vezes os homens reconhecem e nos acercam e nos colocam para reparar. E na grande maioria das vezes, a espiritualidade, aquela que desejamos alcançar, é que se acercam de nós para que possamos recorrigir, refazer os caminhos. Por isso que Jesus disse que ficaríamos na cela até aprender, até pagarmos o último ceitil. Quantos ceitios será que temos ainda a pagar? O nosso procedimento do dia a dia nos dará esta ideia. Nenhuma outra pessoa. Por isso que se alguém a chegar e dizer assim, nossa, você é tão evoluído, você é tão luz do mundo, ora por mim que você já está nos parâmetros espirituais, cale essa voz e diz, não diga isso, sou apenas mais um aprendendo, sou apenas mais um refazendo os meus caminhos. Irmão, tem misericórdia de mim, não me dê luz que não possuo. Porque quando nós temos esse procedimento, nós conseguimos avançar moralmente em direção a Jesus. A existência terrena é toda uma oportunidade para o enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação, propiciadora de crescimento e de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-la é o desafio para a criatura, que anela por novas realizações. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se à bênção da libertação, chamada docemente por Jesus de perdão. Caros irmãos, quero aproveitar esses últimos segundos que os mantenho ainda em harmonia para fazermos a nossa prece de encerramento. Sempre gosto de fazer a prece de encerramento, porque nesse momento estamos em comunhão com a espiritualidade e gosto de aproveitá-la. Mestre amado Jesus, querido amigo de todos os instantes, Tu nos ensina a bênção do perdão na nossa vida. É um pão espiritual que compartilhamos.
E como naquele dia no Sermão da Monte, aonde com as bênçãos multiplicaste o pão, deste-nos esta fatia bendita, que carregamos multiplicando continuamente. Ela nunca se extingue, ela nunca nos deixa só. A cada irmão que nos pede, lembramos do seu ato de amor, já pagando pelos erros da incompreensão. Crucificado, Senhor, entre irmãos nossos e ladrões. Diz que o arrependimento é o caminho para o céu. E olha para o Pai e diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ao dar esta autoridade de perdão, dai-nos a bênção para que possamos perdoar sempre. Dai-nos a oportunidade de recomeçar encarnando, refazendo lições, reajustando com o nosso irmão. Mas ao reajustar, Senhor, é mais do que extinguir a doença do mal em nós. Ao reajustar é ganhar um irmão que caminha conosco, que nos auxilia, que nos protege, que nos acode. E nós, por nossa vez, aprendemos a auxiliar, acudir e recolher. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Por melhor, por maior que seja a dor que carregamos, por mais difícil que seja a prova que estamos reajustando, sempre sentimos a sua mão bendita e o seu olhar infinito dizendo: perdoe-te. O perdão que deste no passado ao encarnar para nos ensinar o amor e o perdão. E o perdão que nos oferece hoje para refazermos as nossas lições. Que possamos, Senhor, ser exemplos de amor, de solidariedade e tolerância. Que possamos ser instrumento de tua paz, instrumento de teu amor, sendo exemplificação aonde quer que estejamos. E quando a nossa dor, e quando a nossa prova nos curvar a mente, nos arrancar lágrimas de sangue como tu, permita que os amigos espirituais nos enxuguem as lágrimas, para lembrarmos o quadro doce em que tu mesmo foste, auxiliado pelos amigos e ofertado a taça da amargura, que sorveu até o fim. Que possamos, Senhor, aprender a substituir o fel que carregamos em nós para o vinho doce do perdão, para o Espírito eterno que alimenta, exemplifica, auxilia. Abra, Senhor, as nossas mentes, para que a tua sabedoria seja um manancial constante em nós e em todos aqueles que nos cercam. Que a nossa boca seja sempre doce, que a nossa mágoa possa ser engolida pela água da paz e respeito, e que possamos carregar o algodão do silêncio em todas as agressões sofridas, que sejamos como tu mesmo foste, o caminho que leva à escada maior, que é a ascensão para a espiritualidade. Nos abençoe, Senhor, constantemente. Compartilhe conosco constantemente das bênçãos dos céus, nos perdoando os nossos infinitos erros. Nós te amamos, Senhor. Te amamos como escorregos, mas te amamos. E que um dia possamos lhe olhar nos olhos e agradecer pessoalmente a bendita oportunidade de ascender
em sua direção. Esteja conosco sempre, Senhor, bom Jesus.